Bom, gente, esse vídeo é sobre um assunto que eu repito todos os dias no meu consultório e que eu tenho visto como ele é importante, como ele realmente pode transformar a vida das pessoas. Por isso resolvi trazer ele aqui. Vou tentar fazer de forma bem simples, bem objetiva, para que vocês consigam assistir, porque eu acho que é muito importante. Então, qual é o assunto dele? É o seguinte, isso aqui, vamos supor que isso aqui seja o nosso intestino, ok? Nossas células intestinais, aqui os nossos vasos sanguíneos, aqui recobrindo as nossas células intestinais, um microbioma, as nossas bactériazinhas, a nossa flora normal, e aqui a luz do intestino, onde passa o que a gente vai comer, o que a gente come, né? A nossa comida. Então aqui os nutrientes, os picadinhos de alimento, alguns micro-organismos, toxinas, então o bolo fecal e os alimentos estão passando por aqui. O nosso intestino, as nossas células intestinais, elas são coladinhas umas nas outras, assim, ó, tá vendo? Por essas, elas são unidas bem pertinhas por essas tight junctions, que são essas junções apertadas. E isso faz com que os alimentos sejam quebrados, entrem pela célula, né? Então os alimentos vêm por aqui, são quebrados e, ó, entram na nossa corrente sanguínea. Acontece que, algumas vezes, isso aqui se rompe. Então, deixa eu pegar aqui o apagador. Essas junções apertadas aqui, essas tight junctions, elas se quebram. A célula intestinal fica inflamada, fica lesionada e isso aqui se abre. E aí o que acontece? Muitas vezes por conta desse microbioma que também se perdeu aqui, que também é uma proteção, e aí os pedacinhos de alimentos entram inteiros por aqui. Ó, então entrou um pedaço inteiro aqui. Entram patógenos, entram toxinas. Então entram toxinas, entram patógenos, onde não deveria estar entrando ninguém. E aí o que acontece? Quando entra um pedação de comida, nosso corpo não reconhece isso. Era para entrar já picadinho, os micronutrientes. Então os nossos anticorpos olham aquilo ali e falam, pô, que molécula maluca é essa? Ou quando entra uma toxina, ou quando entra um micro-organismo, um parasita, as nossas células imunes, os nossos macrófagos, linfócitos, eles e os nossos anticorpos, eles reconhecem isso como substâncias estranhas, que precisam ser atacadas, que não deveriam estar ali. Então isso começa a ativar o nosso sistema imune. Aliás, o nosso intestino é um grande órgão imune, cerca de 70 a 80% das nossas células imunes, do nosso sistema imune, está aqui no intestino. E elas, ao reconhecerem essas substâncias desconhecidas, elas vão ativar uma resposta imune por IgG, IgA. E isso aqui caiu no sangue, ó, caiu na corrente sanguínea. Isso aqui vai circular o nosso corpo inteiro. Então essas toxinas, esses micro-organismos e essas partículas grandes vão começar a circular no nosso organismo inteiro. Ué, mas por que isso aqui acontece? Por que essas tight junctions, essas junções apertadas, começam a se abrir? O nome disso, se vocês quiserem depois procurar, inclusive, é muito interessante estudar mais sobre isso. O nome disso é leaky gut, que é o vazamento do intestino. Em português, algumas pessoas chamam de hiperpermeabilidade intestinal. Então, quando o intestino fica hiperpermeável, deixa passar um monte de coisas, ativa essa resposta imunológica que vai causar uma má absorção de nutrientes, porque obviamente está entrando inteiro, a gente não consegue processar isso daqui. Então, na verdade, o nutriente que a gente precisava, da forma que a gente precisava, ele não vai ser absorvido adequadamente. Vai desencadear doenças autoimunes, ativa o nosso sistema imune de reconhecimento de antígenos e anticorpos, aumenta a intolerância alimentar e alergia, porque ele começa a reconhecer pedaços inteiros, inflama, causa uma inflamação sistêmica no nosso corpo inteiro e também atravessa a nossa barreira cerebral, aquela história do intestino-cérebro, né? Que existe uma relação muito grande do intestino com o cérebro. Depois a gente vai ver quais as doenças que isso tudo aqui pode estar relacionado. Mas por que isso aqui acontece? Por que esse leaky gut acontece? Os gatilhos principais são o estresse. O estresse desencadeia uma cascata inflamatória com liberação de cortisol e de outras citocinas inflamatórias que inflamam a célula intestinal, que causam disbiose também, que destroem um pouco dessa microbioma aqui, dessa microbiota, e que inflamam a célula e que a célula inflamada ela começa
a perder essas junções aqui e ficar abertinha. Patógenos, então alguns tipos de infecções, toxinas alimentares, corantes, agrotóxicos diversos, drogas, remédios, alguns medicamentos também causam inflamação intestinal, desregulação do microbioma, principalmente antibióticos. O uso de antibióticos detona esse microbioma de proteção intestinal. Alimentos. E aí vem um papel importantíssimo da nossa alimentação isso daqui. Na verdade, um dos principais causadores da hiperpermeabilidade intestinal é a nossa alimentação. Porque esses alimentos inflamatórios que não são reconhecidos pelo nosso corpo, principalmente alguns derivados do glúten, que estão muito transgênicos, né? Milho, então a gente tem alimentos muito transgênicos que não são reconhecidos e são altamente inflamatórios, alimentos ricos em açúcar, a insulina, que a gente sabe que também é um potente inflamatório, então sempre que a gente tem picos de glicose, picos de açúcar, pico de insulina, a gente tem uma inflamação que também causa dano nessa célula intestinal e aumenta a hiperpermeabilidade intestinal. Então a nossa alimentação rica em processados, rica em açúcar, rica em transgênicos, causa dano nessa célula aqui e causa essa hiperpermeabilidade intestinal. Alterações hormonais relacionadas à menopausa, por exemplo, também alteram esse microbioma e alteram a função do intestino. A desglicemia, como eu já falei, alterações da glicemia e milhares de outras causas de estresse oxidativo que a gente poderia ficar aqui horas falando. Mas esses são os principais gatilhos que a gente tem hoje para causar essa hiperpermeabilidade intestinal que vai causar tudo isso aqui de dano. Então, o que a gente tem? Má absorção nutricional, autoimunidade, intolerâncias alimentares, alergias, inflamação sistêmica, e aí eu vou passar para vocês já tudo que essa inflamação sistêmica está relacionada e alteração inflamatória cerebral, cursando com milhares de doenças neurológicas. Vou dar um pause para botar a listinha aqui do que isso pode causar. Então, olha só que lista enorme de patologias que a gente tem associadas ao leaky gut, essa hiperpermeabilidade intestinal, que na verdade vai estar causando uma inflamação sistêmica, e é essa inflamação sistêmica que está relacionada com tudo isso. Então, vamos lá. Dificuldade digestiva, pode ser prisão de ventre, diarreia, estufamento, gases, desconfortos estomacais, diversos alergias, a gente viu, né, o mecanismo de estímulo da nossa imunidade para alergias, atopias, doenças dermatológicas, acne, asma, rinite, que são, na verdade, o reflexo dessa inflamação no trato respiratório, doenças cardiovasculares, hipertensão, porque essa inflamação causa lesão no endotélio, no vaso, né? E isso pode causar rigidez, hipertensão e doenças coronarianas diversas, artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória, lúpus, esclerose múltipla, que são doenças autoimunes, aumento da resistência insulínica, que a gente já viu que a glicose e o açúcar são inflamatórios, então aumenta a resistência insulínica, se perpetua essa inflamação, causando síndrome metabólica, que cursa com obesidade e diabetes, síndrome do ovário micropolicístico, fibromialgia, alteração de humor, depressão, ansiedade, porque essa inflamação também vai atingir o nosso cérebro, como a gente já viu. Então, essa inflamação sistêmica é o grande pivô dessas patologias que aparentemente a gente acha que não tem nada a ver. O que tem a ver a minha asma com a minha prisão de ventre? O que tem a ver o meu lúpus com a minha acne? A gente acha que as coisas não estão interligadas. E a medicina integrativa e a medicina funcional está vindo para explicar que isso tudo está relacionado. E o Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, na verdade, ele refere que existe um número incontável de patologias relacionadas à inflamação sistêmica. E que tudo isso poderia ser corrigido com mudança de estilo de vida, principalmente com mudança alimentar. Tudo que a gente puder fazer para poder juntar de novo essas células aqui, para deixá-las desinflamadas, a gente deve fazer. E isso tudo é com alimentação. Se a gente tem uma alimentação livre de processados, livre de açúcares, com muitas fibras que vão ajudar esse microbioma que nos protege
a gente vai proteger essas células. Se a gente tiver um sono adequado, a gente vai ter liberação de melatonina, que é um hormônio maravilhoso, anti-inflamatório, antioxidante, que vai proteger essas células. Se a gente fizer atividade física, a gente libera um monte de hormônios que são anti-inflamatórios, que vão proteger essas células. Se a gente medita, se a gente controla o estresse, a gente vai produzir hormônios anti-inflamatórios, antioxidantes, que vão proteger essas células. Então, mudança de estilo de vida pode muitas vezes curar algumas dessas coisas ou reduzir a um nível muito controlável. Então, esse vídeo eu acho que é um dos vídeos mais importantes, assim, eu espero que vocês façam bom uso dele e entendam que, com mudança de estilo de vida, a gente pode mudar muita coisa e que está tudo interrelacionado. Um beijo, até a próxima.